Adonai, seja bem-vindo a mais uma aula de teologia. E hoje o assunto é Bibliologia do Antigo Testamento, aula 3. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre o Pentateuco, os livros e o significado, a autoria, o ano que foi escrito de cada um. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juiz, Ruth, Esté, Jó, Salmo, Provérbio. Todos esses livros nós vamos aprender quem é o autor, quando foi escrito e qual o tema central de cada livro, tá bom, pessoal? Bibliologia do Antigo Testamento. Seja bem-vindo, eu sou o pastor Josiel Saraiva, eu dou curso de teologia, os livros estão aqui. Se você quiser adquirir esses livros, me chama no WhatsApp. Nesse canal eu ministro aula de escola dominical e teologia. Escola dominical, primeiro trimestre de 2025. Tá aqui, Em Defesa da Fé Cristã, essa revista. Nós vamos aprender hoje sobre os livros da Bíblia, quem foram os autores, em que ano foi escrito e qual o tema central de cada livro, tá bom? Vamos para a aula. Na aula passada eu falei sobre o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico e Deuteronômio. Gênesis, no original, é no começo, no início. A palavra Gênesis significa início. Êxodo significa saída. Levítico é a tribo de Levi. Número é a numeração do povo. Deuteronômio é a segunda lei. Que ano foi escrito o livro de Gênesis? 1450 anos antes de Cristo. Vamos arredondar aí. 1500 anos antes de Cristo. Quem é o autor? Moisés. Qual o conteúdo? O livro das origens. Lá conta a história de Adão, da criação, de Abraão, da Arca de Noé. O Êxodo, quem escreveu? Moisés. Que ano? 1450. Quem é o autor? Moisés. Qual o tema central desse livro? A promulgação da lei. O decálogo e o tabernáculo são os dois elementos mais importantes da revelação no Sinai. Levítico, quem escreveu? Moisés. Em que ano? 1450 anos antes de Cristo. Qual o conteúdo? O livro da santidade. A interpretação do Levítico de Hebreus. O livro de Números, quem escreveu? Moisés. Em que ano? 1450. E o livro de Números fala a contagem do povo, porque quando o povo saiu do Egito para Israel, Moisés contou, numerou, aí dá o nome de Números. Números significa a contagem do povo de Israel. E Deuteronômio, quem escreveu? Moisés. Em que ano? 1410 a.C. Qual o conteúdo principal? A segunda lei. Aí conta as leis dadas por Moisés. Lembrando que Moisés escreveu os 5 livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Chamado de Pentateuco. E para os judeus é chamado de Torá. Para quem não sabe, a Torá é os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés, os judeus chamam de Bíblia Torá. Quando você vê um judeu dizendo, eu vou ler na Torá, a Torá judaica é a Bíblia Sagrada contendo os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado Pentateuco, escrito por Moisés. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. São 3 personagens que os judeus muito admiram.
Moisés, o grande profeta, Abraão, o pai da fé, e Davi, o grande rei. Então, os três pilares do judaísmo é Abraão, o pai na fé, Davi, o grande rei, e Moisés, o grande profeta. Você não vê que o próprio cego de Jericó falava Jesus, filho de Davi, e aí na hora de apedrejar a mulher, na lei de Moisés está escrito, os judeus também falaram, Abraão, nosso pai na fé. Então, os judeus sempre mencionavam para Jesus Abraão, Davi e Moisés. É os três pilares do judaísmo. Já o pilar do cristianismo é Paulo, além de Cristo, né? Principalmente Cristo. Depois Paulo. Por que Paulo? Paulo foi o autor de 13 livros do Novo Testamento. A maioria das epístolas foi Paulo. Então nós temos Paulo e Cristo como um grande exemplo. E os judeus têm Moisés, que escreveu o Pentateuco. Agora vamos ver os livros históricos. Na aula passada eu falei, o Antigo Testamento se divide em 4 partes: lei, história, poesia e profecia. Pega um papel e anote. O Antigo Testamento é dividido em 4 partes: lei, história, poesia e profecia. Lei é o Pentateuco. Livros históricos é Josué, Juiz, Ruth. E os livros poéticos, Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiástico. E os livros proféticos, Isaías, Ezequiel, Jeremias, até Malaquias. Agora, Josué, quem escreveu? Talvez esse livro seja escrito pelo próprio Josué. E você sabia que o nome primitivo de Josué não era Josué? Era Oséias. O nome de Josué está aqui na Bíblia. Não é invenção minha. O nome de Josué era Oséias. Aí Moisés chamou e falou, seu nome é Josué? Sim. A partir de hoje será Oséias. Entendeu? Moisés mesmo mudou. Que significa Jeová salvação. Mas Moisés mudou o nome para Josué, que em grego os judeus usam. Aliás, o nome primitivo de Josué era Oséias. Moisés mudou para Josué, entendeu? Desculpe aí, porque eu troquei. Mas o nome primitivo de Josué era Oséias. Aí Moisés, teu nome é Oséias? É. Agora será Josué. Mas por quê? Porque você vai libertar o povo de Israel, junto comigo. Então, que ano foi escrito Josué? 1400 anos antes de Cristo. Quem é o autor? Ele mesmo, Josué. Qual o objetivo do livro? A conquista das terras. Juízes, quem escreveu? Samuel. Que ano? 1050 anos antes de Cristo. Vai falar sobre Israel e os países vizinhos. Depois vem Ruth. Quem escreveu o livro de Ruth? Em que ano? Foi no ano 1000 anos antes de Cristo. Agora a autoria é desconhecida. O livro de Ruth, ninguém sabe quem escreveu. Samuel. Quem escreveu Samuel? Talvez ele mesmo, a teoria mais aceita que foi ele. Natã e Gade. Em que ano foi escrito o livro de Samuel? 930 anos antes de Cristo. Reis. Em que ano foi escrito o livro de Reis? 550 anos antes de Cristo. Quem é a autoria? Sua autoria é acreditada ao profeta Jeremias. Os teólogos acreditam que foi Jeremias. Livro das Crônicas. Quem escreveu Crônica, pessoal? Em que ano?
450 anos antes de Cristo. Quem é a autoria? A tradição judaica atribui a sua autoria a Esdra. Então, o livro das Crônicas, os judeus dizem que foi Esdras, que foi o autor, o escritor do livro das Crônicas. E o livro de Esdras, em que ano foi escrito? 456 anos antes de Cristo. Personagem: Esdras era o sacerdote e escriba hábil da lei de Moisés. Esdras era escriba. O que é escriba? É um homem escrevente da lei de Deus. É o teólogo do Antigo Testamento. Neemias. Que ano foi escrito o livro de Neemias? 445 anos antes de Cristo. Seu nome em hebraico significa consolo. Ele mesmo escreveu o seu livro. Ester. Em que ano foi escrito o livro de Ester? 465 anos antes de Cristo. Autoria: incerto. Ninguém sabe quem escreveu o livro de Ester. O livro de Ester conta a grande rainha Ester, o povo judeu e a história do povo judeu. Livros poéticos. Todos nós sabemos que Jó é o livro poético. Quem é o autor do livro de Jó? É incerto. Temos suposição que seja ele mesmo. Alguns teólogos dizem que foi Salomão, outros dizem que foi Davi, outros dizem que foi Moisés. Pessoalmente, eu acredito que o livro de Jó foi escrito por ele mesmo. Em que ano? Aí a data é incerta, meu irmão. Que data foi escrito o livro de Jó? Não tem base bíblica. Quem é o autor? Não tem base bíblica. Tem suposição. Eu, pastor Josiel, suponho que seja o próprio Jó o autor do seu livro. E o Jó conta a história dele, milagrosa. Então, Jó faz parte do livro poético. Quais são os livros poéticos? Jó, Salmo, Provérbio, Cantares de Salomão, Eclesiásticos. Aí vem Profetas Maiores, Isaías. Aí é outro grupo. Agora eu tenho umas coisas aqui muito interessantes sobre o livro de Salmo. Quem escreveu os Salmos? Todo mundo. O rei Davi escreveu os Salmos. Nem tudo, nem todo Salmo foi escrito por Davi. Preste atenção. Salmo tem 150 capítulos. Davi escreveu a metade. E a outra metade? Outros autores. Davi escreveu 73 salmos. Vou mostrar para vocês os autores. Está aqui, ó. Está dando para ver? Está aqui, ó. Davi escreveu 73 salmos, quase a metade do saltério. Asaf escreveu 12 salmos. Os filhos de Coré escreveram 11 salmos. Salomão escreveu 2 salmos. Moisés escreveu 1. Etã escreveu 1. Eu vou mostrar para vocês aqui, vocês tiram um print aí, ó. Tá bom? Tá aqui, ó. Ah, pastor, eu quero comprar esse livro porque eu quero ler, quero estudar, quero aprender com mais detalhe. Então me chama no WhatsApp. Nós temos muitos livros, estão aqui, ó. Tudo aqui, ó, livro de teologia. Tá bom, pessoal? Então, lembrando, o livro de Salmo tem 150 capítulos e não foi Davi que escreveu todos os salmos. Um erro muito comum nas igrejas é o salmista Davi escreveu o Salmo 90. O Salmo 90 não foi Davi que escreveu, foi Moisés. Por exemplo, o 89 foi Etã.
Aí você diz, o salmista Davi escreveu o Salmo 89. Não foi Davi. Por exemplo, o Salmo 50. Você diz, Davi escreveu o Salmo 50. Não. Davi escreveu a metade dos salmos. E as outras metade foi Asaf, os filhos de Coré, Salomão, Moisés e Etã. Novamente, tira um print, está tudo aqui, ó. Tá bom, pessoal? Então essa aula é Bibliologia do Antigo Testamento, aula 3. A próxima aula é a aula 4, nós vamos encerrar. E depois desse livro vem Bibliologia do Novo Testamento. Se você perdeu a aula 1, vai lá e assiste. Se você perdeu a aula 2, assiste. Hoje é a aula 3 e depois tem a aula 4. Cada livro de teologia tem 4 videoaulas. E eu vou mostrar os livros para vocês aqui agora. Se você quiser adquirir esses livros, você vai me chamar no WhatsApp e vai dizer, Pastor Josiel, eu quero os livros de teologia. Eu coloco nos correios, com 5 dias chega na sua casa. E também nós temos anel. E eu vou te mostrar. O curso básico é 20 livros. O bacharel, 40 livros, tá bom? Câmeras, mostra aqui. Olha aí, pessoal. Teologia, doutrina de Deus. Pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. Tá aqui, ó. Esses 20 livros aqui é o básico. E é mais esse é o bacharel. Olha o tanto de livro que tem aqui, ó. Então, repetindo aqui, ó. Livro do básico. É esses 20 aqui, ó. Esses 20 é o básico. Aí você diz, eu quero o básico e o bacharel. É esses 20, mais esses 20 aqui, ó. Tá bom? Aí eu quero o anel. O anel tá aqui, ó. Anel fino e anel grosso, ó. Ah, pastor, o anel é bonito. Eu quero o anel grosso. Olha. Aqui é o estoque de anel. Aqui é o canudo de formatura que os alunos recebem. Tá bom, pessoal? Tá aí, ó. O anel fino e o grosso. Se você for pedir, você tem que pedir o anel fino e o grosso. E aqui tudo é estoque de livros, ó. Tudo isso aqui é estoque de livro, ó. Se você quiser, tem mais livro ali, ó. Tá vendo aí, pessoal? Tudo é estoque de livro. Se você quiser, me chama no WhatsApp agora mesmo, tá bom?